pergunta tão simples que o doutor Miguel fez. O doutor Miguel diz, olha, a doutora Gemima esteve aqui e disse, falou sobre o projeto de cidadania, que foi um projeto criado pela igreja. Tá? O senhor conhece o projeto de cidadania? Quando a pessoa está revestida pelo espírito da mentira, na hora ele fala, não, como ele falou. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a ser eleito pelo projeto de cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Em termos de projeto político, a senhora ouve alguma, ou tem ouvido até aqui alguma? Não, isso é um projeto político, uma corrente política, um movimento político. Candidaturas, eu li aqui que tem um projeto de cidadania. Sim. A senhora conhece esse projeto? Conheço. Em que consiste, rapidamente, é só outra pergunta que eu tenho a fazer. Rapidamente, consiste em... houve uma época que foi preciso ter, diante das representatividades que se levantaram, né, no meio político. Então, era representatividade defendendo determinadas liberações no âmbito social que infringia o rito da igreja, o costume da igreja. Citando um exemplo, por exemplo, o casamento homossexual, certo? Nós respeitamos os homossexuais, mas nós temos costumes que respeitam o cunho bíblico, certo? Então, quando começou a surgir essa parte de obrigatoriedade de determinadas instituições religiosas terem que fazer casamentos homossexuais e tal, então se sentiu a necessidade de ter representantes lá também, assim como tem representantes de outras religiões lá, né? Representantes do povo, mas que proferem a fé no Deus, não é? Seja ele qual for. Então, era preciso um representante político que representasse o povo, mas que tivesse valores morais e éticos condizentes com a palavra de Deus. Né? Para ter uma voz lá no Congresso, para ter uma voz, seja em que esfera seja municipal, estadual ou federal. Então, daí que surgiu a necessidade de se ter um representante, por conta das prerrogativas de leis que iriam ferir os nossos costumes bíblicos, entende? Então, foi nesse patamar aí que eu tenho conhecimento do surgimento do projeto de cidadania. Mas quando o homem ele está dominado pelo espírito da mentira, dominado por espíritos estranhos que não é o espírito de Deus, para ele tanto faz mentir como falar a verdade. E se nós tivéssemos uma diretoria séria, irmãos, e pastores de coragem, o senhor Ailton José Alves, ele já estaria suspenso em disciplina, ele já teria perdido o cargo desde dezembro de 2016. Por ocasião daquela denúncia feita pelo irmão Josué Augusto, que foi perseguido aqui em Recife, nas eleições, como eu fui lá em Garanhuns, em que Ailton José Alves chega perante o Ministério Público e conta 5 tenebrosas mentiras. Onde apresentei como provas dessas práticas vídeos de reuniões dentro do Templo Central de Pernambuco, onde o objetivo era pedir voto para os candidatos que eles apresentaram. Apresentei fotografias e relatos minuciosos dos ilícitos cometidos. Intimados os pastores Ailton José Alves e Isaac Silva, o Ministério Público Eleitoral lhe apresentou os relatos e as provas em seu poder e eles negaram tudo. Inclusive disseram que não existia comissão da cidadania e que jamais interferiram ou interferem nas candidaturas e que se souberem que algum obreiro descumpre a lei, ele os chama para corrigir. Para melhor conhecimento e análise de todos, passamos a descrever na íntegra as declarações do pastor Ailton José Alves e Isaac Pedro da Silva ao Ministério Público Eleitoral. Esses relatos ou essas declarações estão públicas
e constam das folhas 2 e 3 do procedimento preparatório de número 007 de 2016. Autos 2016/24-61092, documento 743-1702, Arquimedes, Ministério Público de Pernambuco. Colhidas as declarações do pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, em síntese, foi pelo mesmo afirmado existirem 1.100 templos na cidade de Recife e aproximadamente 325 mil membros /fiéis ativos, não possuindo a igreja partido nem candidatos, deixando seus fiéis livres para fazer sua opção. Esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja, ou seja, a dita Comissão da Cidadania, que eles dizem que não é, mas é Projeto Cidadania, para análise, divulgação de seus nomes nas reuniões de obreiros. Eu queria perguntar aqui aos obreiros que estão me escutando, aos obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, em Recife. Alguma vez, nas reuniões convocadas, vocês ouviram citar o meu nome, Josué Augusto da Silva, como proponente ao cargo de candidato para as eleições de vereador em Recife? Ouviram? Porque eu não fui informado. Mas, continuando, ele dizendo, mas isso ocorre pela obrigatoriedade de seu afastamento de funções ou cargos na entidade, vedando-se a partir de então o uso da palavra por tais candidatos nos cultos. Acrescentou que no último pleito, além da irmã Aimee, preste atenção vocês, o pastor declarando ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, Ministério Público Eleitoral, acrescentou que no último pleito, além da irmã Aimee, outros membros daquela igreja se candidataram à vereança, recordando-se dos nomes de Luiz Eustáquio, missionária Michele Collins e Fred Ferreira. Eu pergunto a vocês, nessas reuniões, foi informado? Vocês foram apresentados os nomes a vocês de Luiz Eustáquio? Michele Collins, foi dito que ela seria candidata e se submeteu a um processo de avaliação e seleção. Ela é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fred Ferreira foi candidato. O nome dele também foi apresentado para se submeter aos critérios de indicação nas reuniões de obreiros. Continuando. Destacou inexistir no âmbito da estrutura orgânica da Assembleia de Deus a Comissão de Cidadania alegada pelo noticiante, reconhecendo como a sua voz, que se ouve na gravação constante da mídia de Folhas 25 e ocorrida numa reunião dominical com liderança da igreja, embora não recordando a data, esclarecendo se tratar apenas de agradecimento sobre serviços prestados pela vereadora no exercício do cargo, como costuma fazer com qualquer autoridade pública. Eu, pessoalmente, entreguei como prova dos ilícitos de se pedir voto dentro do templo do estado de Pernambuco, da Assembleia de Deus, no templo central, uma reunião convocada no dia 21 de agosto de 2016, onde o pastor Ailton José Alves e o pastor Isaac estão em descumprimento, em afronta, em desobediência à lei, pedindo votos para os candidatos indicados por esta direção. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania.